Hoje quero mostrar a importância numa propriedade, o fato das ferramentas estarem todas organizadas, bem cavadas, afiadas, organizadas. E outra coisa interessante é que é pouca gente que faz isso. Há mais gente desleixada em relação a isso do que cuidadosas, né? E quem conhece a área, o que está fazendo, sabe a diferença que faz uma ferramenta cega para uma afiada, né? E eu tenho aqui esta pedra que nos acompanha há décadas. Desde criança a gente usa ela aqui. Ela tem até os gastos aqui com o tempo, olha só. É uma qualidade especial para avazar, para afiar as ferramentas. E ela já passou em outros moldes aqui, outras mesas. Um toco, ele apodreceu com o tempo, punha outro, e por último agora eu fiz essa de concreto, com os cacos de tijolo, uma coisa bem artesanal. E agora eu imagino que é para sempre, né? Isso aqui não apodrece, né? E o cupim come. Mas então, quanto à utilidade desta pedra, uma coisa simples, mas de uma grande importância. Está aqui, de fácil acesso, próximo à casa, em torno, com as ferramentas ao redor. Precisou lá de afiar, dá uma corrida aqui. Então, a faca de cozinha, olha só que praticidade. Me lembro de minha mãe. Ia picar a couve, logo via que estava cega. Sete, afia essa faca lá, tá cega. E por falar nela, eu tenho um vídeo contando sobre a história dela. Já está no arquivo. Mas olha a diferença, né, de a gente ter as coisas organizadas. Aqui eu afiei esta faca. O facão, que já é para uma outra função, corta um cacho de banana, corta uma cunha de enxada. E esse aqui eu achei interessante quando vi na loja, o cabo de alumínio. Não apodrece, não enferruja, o sol não estraga. Então você compra uma vez só, até acabar para cá, aqui não acaba. E se ele for um plástico, ele resseca, ele quebra. Se for madeira, o tempo vai destruindo. Então este facão com este cabo de alumínio é muito interessante, muito prático. Com o capricho, tudo em ordem, né? Se eu não tivesse essa pedra no ponto certinho, eu ia ficar deixando para depois e a ferramenta continuava cega lá. Tem a foice, são várias ferramentas numa propriedade, nos afazeres de uma residência. Observam só, a pedra fixa, ela não fica jogando e faz um serviço no capricho e com muita facilidade. Então, afiada a foice. O machado, embora se usa muito a lima, mas ele dá para fazer aqui às vezes um servicinho menor, ele está precisando de apenas um fio, lá na parte mais fina. Eu tenho esse costume de fazer essa afiagem aqui, se é que pode assim dizer, né? Afiei o machado. E o fato de passar o dedo aqui, todo caipira, todo camponês sabe disso. Quando passa aqui que você sabe o tanto que está pegando, né? O que for cortar. É por aqui que a gente confere o ponto em que ficou. O machado. Tem outra ferramenta aqui, ela é mais usada, as capineiras, muito prático, um cabo mais comprido, uma folha muito fininha, é um facão das capineiras para ir para a ensiladeira, para tratar do gado. Então isso aqui é outra ferramenta muito conhecida aqui na minha região. Não tão tradicional quanto as outras, mas já muito usada.
facão da capineira. Quero mostrar mais uma. O fato de estar passando várias ferramentas, aqui junta um limo, um ferrugem, o pozinho, é bom estar molhando a pedra, lavando de vez em quando, que ela fica pegando mesmo a ferramenta, né? Pequenos detalhes com grandes resultados. Esta outra ferramenta já foi uma foice. Ela quebrou e eu descobri que é muito boa a posição para continuar sendo usada. Com o cabinho curto, no lugar do facão. Ela tem mais peso, mais espessura aqui, então ela corta até melhor do que o facão, dependendo do que se for fazer. Muito prático essa ferramenta que está sendo reaproveitada depois que quebrou. E eu estou fazendo uma demonstração de como se amola, da importância de amolar, de afiar as ferramentas. É claro que para o uso, uma por vez, a gente toma mais tempo, esmerila a coisa mais. Então é muito interessante. E eu aprendi muito disso com meu tio Zé. Eu já fiz menção dele em outros vídeos, e foi uma pessoa singular que passou na nossa família, sempre morou com meus pais, e a gente criança ao lado dele ali, ele ensinando e tendo esse capricho, e nos passou essa qualidade, esse exemplo de vida. O tio Zé. Vamos ver uma outra aqui. A cavadeira. Sempre precisa de... Ela corta muito no chão. Pega uma pedra, uma barra de ferro, dá um dente, que se fala aqui, precisa de uma ajeitada para ficar viável, né, para o uso. Então é isso aí, a gente vai vivendo e aprendendo. E sempre aprendendo com os antepassados que vão passando pela vida da gente, né? Me lembro também de Natalino. Natalino foi um vizinho, morreu com quase 100 anos aqui. E a gente, criança, ele trabalhava conosco e nos passando esses caprichos, né? Essas qualidades. O Natalino da Maria França, toda a região minha aqui, meus conhecidos sabem de quem se trata. Foi uma pessoa que deixou uma história em nosso lugar. E tem ferramentas que às vezes a gente não usa aqui, por causa da posição. Aí tem uma pedrinha menor, a gente pode usar essa aqui, olha. Para cada coisa, a coisa certa, não é? Interessante e simples de aprender. Esta cavadeira de 2 bocas, muito usada hoje nas propriedades rurais para fazer a cerca do gado, né? Ou qualquer madeira que for para o chão, a gente usa, tira a terra, muito prático, a cavadeira de 2 bocas. E aqui quando amassa, dá um probleminha, vem a famosa pedrinha. O martelo, dá uma acertadinha lá. Eu imagino quantas pessoas verão os vídeos e estarão até rindo. Porque, eu não tenho nada disso, na hora que eu quero, nem sei onde está, de fato ele está certo. Outros falam, mas o Sete tem as ferramentas, mas ele guarda elas, ele não vai usá-las, aí vem as implicâncias e vai pelo lado humorístico da coisa, né? A enxada também é outra que se usa mais com a lima, e para fazer só o fio aqui, pode ser com essa pedrinha. O sábio rei Salomão
já deixou isso lá em seus provérbios. A Bíblia é um livro que fala de tudo. Tem uns dizeres dele lá que como o ferro com o ferro se afia. Então, como o ferro com o ferro se afia, assim o amigo é seu amigo. Então, o verdadeiro amigo, ele tem algumas rixas, às vezes alguns acertos, tem uns que são mais enzinabrados, e aí precisa de dar uma lixada no sujeito. Por isso que Salomão já disse lá que o ferro com o ferro se afia. Porque às vezes, quando fazemos a parte mais grossa, a pedra comendo a ferramenta, usa o próprio ferro aqui, ó. Porque ele é ferro, passando só no fio ali, faz a coisa certinho. Por isso que está escrito lá, o ferro com ferro se afia. Me lembrei aqui de várias pessoas, né, que passaram. Lembrar de lavar, porque quando a gente volta para uma emergência tem que estar limpinho, organizado aqui. Assim fica excelente. Outra pessoa que nos deixou um bom exemplo, eu já fiz vários comentários, o meu pai. Em relação a isso, ele também era um exemplo. Não gostava de ver uma ferramenta jogada. Se ele visse ela nessa posição, ele chamava atenção. Ó, aquilo ali é perigoso, uma criança, um animal. A ferramenta tem que ficar sempre na posição certa, assim. E também fora do sol, da chuva. O meu pai foi muito caprichoso em relação a isso. E esse exemplo ele nos deixou também. Agora eu quero fazer menção de outra pessoa que ainda está conosco, um cara muito lembrado em todos os momentos de nossa história, o Monclar. Eu quero dedicar este vídeo ao Monclar. Ele é casado com a minha irmã mais velha. E por isso ele teve muita contribuição dele aqui na propriedade. Ele já morou aqui, trabalhou com meu pai e sabia mexer com várias coisas. E ele foi bem inteligente. Hoje ele está mais velhinho, meio para o lado da velhice aí, mas ainda continua um pouco ainda. Mas o Monclar é uma pessoa querida de todos. Ele sempre com a mesma cara, aquele bom humor. E aonde ele chega, sempre tem um grupinho de pessoas em volta dele. E ele fazendo graça, imitando um, imitando o outro, uma crítica dali. E comigo, então, eu quero fazer um vídeo só com ele, e eu quero que ele conte nesse vídeo para os meus seguidores quem foi o Sete desde sua meninice. Eu vou deixar que ele conta. E vai surgir outros casos muito engraçados na minha história com ele, num próximo vídeo que estará vindo aí. Mas então o Monclar é uma figura muito bacana que passou pela nossa família desde o início e ainda está passando. Ele está hoje com seus filhos lá em Rio das Ostras, se tratando da saúde, já está com seus 77 anos, fez agora em novembro. Não está velhinho, está parecendo velhinho porque ele é meio relaxado, ele gosta de comer só carne, gordura, essas coisas. E eu implico com ele para comer uma verdurinha, ele sempre fala, não, eu quero é carne. Aí eu pego no pé dele por isso, que ele está chegando na velhice meio assim, borocochô. Não está aquele velho esperto, como eu, no caso, né, Monclar? Mas então, gente, foi mais uma pequena demonstração das minhas atividades aqui na casa. E eu dedico este vídeo, então, ao Monclar. E até uma próxima oportunidade.